Geralmente não damos muita atenção ao espaço, porque estamos mais interessados naquilo que tem significado. É a mania do lado esquerdo do cérebro. Mas para poder perceber o formato dos objetos, precisamos olhar o espaço ao seu redor, que na realidade também possui forma. O espaço em volta de um objeto é o espaço negativo e o espaço ocupado pelo objeto é o espaço positivo. Eles são interligados e um define o outro. Quando desenhamos uma linha, por exemplo assim, nós estamos definindo o limite entre o espaço negativo e o espaço positivo. Aqui nesse desenho, eu não tenho muita informação. Então, a gente não sabe o que realmente significa esses círculos. Mas se eu colocar um pouquinho de sombra aqui em volta, vamos dizer, escurecer o fundo, eu posso criar a ilusão de um disco. Então, é um objeto claro sobre um fundo escuro. Se eu fizer o inverso, escurecer entre essas linhas que são chamadas de arestas, aí eu posso fazer a imagem de um buraco. E se eu colocar luz e sombra sobre isso aqui, ficamos com uma imagem de uma bola, de uma esfera. Portanto, podemos desenhar tanto o espaço negativo quanto o espaço positivo. Se desenharmos o espaço negativo, vamos estar desenhando o objeto em si também. E aí, quando fazemos isso, percebemos que fica mais fácil visualizar o formato do objeto. Por que será isso? Isso é porque quando olhamos para alguma coisa, como essa cadeira aí, nossa percepção é, em primeiro lugar, simbólica e abstrata, conceitual. Nós usamos nosso lado esquerdo do cérebro para entender o que significa aquilo. Daí é natural que a gente desenhe de uma forma bem simbólica. Alguma coisa assim. Dá para reconhecer que isso aqui representa uma cadeira, mas não é exatamente aquela cadeira, né? Porém, o lado esquerdo do cérebro não sabe como analisar um objeto quando olhamos para os espaços, porque o espaço não significa nada. Pensar conceitualmente é até difícil, quase impossível. Também é difícil se manter concentrado nos espaços, porque a gente até sente uma certa irritação ou impaciência. Isso é o lado esquerdo do cérebro se rebelando porque não sabe fazer essa tarefa. Mas com insistência, o lado direito assume controle, você se acalma e o desenho concreto sai com facilidade. Então vamos desenhar o espaço negativo desta cadeira? Começamos com um espaço bastante central. Começo com esses espaços. Veja que esses espaços eu estou fazendo mais a olho do que vou fazer adiante. Já tenho a referência da altura e da largura. Então, desenho o espaço em volta da parte traseira da cadeira. Agora eu vou ter que olhar um outro espaço. É mais do lado esquerdo, aqui, assim. Eu vou só conferir, sim, esse eixo está certo. Agora vem o pé, desce aqui. Veja como está saindo o desenho, né? Começa a aparecer. Mais longo aqui.
terminando com o pé de trás. E aí você vê que desenhando o espaço negativo também desenhamos a cadeira. Veja também como o desenho do espaço negativo facilita o desenho de mãos. Procuramos uma posição complexa. Olhe para o formato do espaço entre os dedos. Na realidade, é um formato simples de ser desenhado, bem mais simples do que desenhar os dedos. Então vamos ver como isso funciona na prática? Vou desenhar o espaço entre meus dedos. Aqui. Quando eu desenho o espaço, automaticamente já desenho os dedos. Veja como aparecem quase como por mágica. Se eu desenhar este espaço aqui, dá para completar deste lado. Antes de desenhar, olhe para os objetos em relação ao seu fundo. Por exemplo, veja o desenho que as árvores e os prédios formam contra o céu. Agora você está pronto para fazer os exercícios. O material que você precisa para fazer esses exercícios é o lápis 4B ou 6B, caneta hidrocor, giz de cera, papel carbono, papel de seda e papel sulfite. Então, vamos ativar seu lado direito do cérebro? O primeiro exercício consiste em escolher uma fotografia de um jornal ou de uma revista que contenha espaços interessantes e até complexos. Com lápis vermelho, hidrocor ou de cera, contorne os espaços, destacando-os. E usando papel carbono, transfira o desenho para uma folha de papel branco. Veja que a reprodução dos espaços formou os objetos da fotografia. Note que as bordas também são parte do espaço negativo. Faça uma natureza morta com objetos de formatos e tamanhos diferentes, para que sejam criados espaços interessantes. Ilumine tudo por trás, isso você pode conseguir colocando um abajur embaixo da sua mesa. Assim, tudo vai ficar em silhueta. E vai ser muito mais fácil visualizar os espaços e desenhá-los. Repita o exercício muitas vezes, mudando o seu ângulo de visão e variando a luz. Usar o visor para enxergar os espaços é muito bom, porque você consegue ver se as linhas são verticais, horizontais ou inclinadas. E também você consegue ver melhor qual é o ângulo entre elas. Como você usa só um olho para enxergar através do visor, sua visão fica mais plana. A observação dos espaços na pintura é importante, porque geralmente ela é desenvolvida a partir dos planos do fundo.
os espaços. Vamos ver como isso funciona numa aquarela. Vou começar com o céu. E a partir desse ponto, podemos passar para outros planos mais à frente. Na arte contemporânea, especialmente no surrealismo, o uso do espaço negativo se tornou mais criativo e surgiu como um elemento interpretativo e como um símbolo da ambiguidade. Utilizando o espaço negativo desta maneira, o artista questiona nossa percepção da realidade, pois dá significado àquilo que geralmente não tem significado algum. A abertura do programa Vitória é um exemplo muito bonito do seu uso. Neste caso, a palavra do título do programa é formada pelo espaço negativo. E olha que os espaços influem também na composição e organização de uma revista. Quando você escreve uma carta ou um relatório, os espaços precisam estar muito bem equilibrados. Isso acontece, mas aqui não. Portanto, esse aqui é muito mais bonito e mais profissional. A concepção de espaços é indispensável em outras atividades, como dirigir um carro ou no futebol. Quando Gerson fez esse passe maravilhoso na Copa do Mundo, em 1970, ele teve que aliar sua intuição à percepção de distância e do espaço. Cobriu a Victor, parou no peito, finaliza, gol! Gol do Brasil! Jairzinho! Podemos dizer que ele fez o passe com o lado direito do cérebro. Não é por acaso que um locutor disse que ele fez uma pintura de um passe. Na realidade, quando observamos os espaços, nós estamos ativando todos os atributos e o modo de pensar do lado direito do cérebro, o que enriquece nosso entendimento do mundo à nossa volta. Este é um desenho clássico de espaço negativo. No início deste desenho, estou usando o lado esquerdo do cérebro, porque estou consciente de estar desenhando um rosto. Mas agora estou somente comparando linhas e os espaços. Portanto, o lado direito do cérebro é ativado.